Boa noite, amigos e amigas. Meu nome é Frederico e hoje eu vou fazer a exposição do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Este capítulo fala de coisas muito interessantes e muito úteis para o nosso dia a dia, quais sejam basicamente o nosso relacionamento com os bens materiais, com as coisas do mundo, com as coisas transitórias, não é? Nós faremos essa exposição musicada, ilustraremos com algumas músicas e ao final nós faremos um passe virtual, um passe à distância, também acompanhado de música. E antes de nós fazermos a oração de abertura, é importante nós realçarmos que esta quarentena, ela não pode ser uma quarentena espiritual, não pode ser uma quarentena da nossa reforma íntima, da nossa evolução, não é? Nós precisamos continuar buscando recursos para manter o nosso equilíbrio, como a leitura edificante, como ouvir palestras, como participar das atividades dos grupos à distância, de quem for trabalhador espírita. E isso torna bem claro de que o Círculo da Luz não é o prédio ali na Alfredo Varela, não é? Mas sim a união dos nossos pensamentos, a nossa união mental, de elevação, de orações, não é? Isto que vai fazer esse feixe mais forte, que é um feixe espiritual antes que tudo, não é? Então não façamos quarentena da nossa reforma íntima, do nosso equilíbrio espiritual, porque isso pode prejudicar o nosso equilíbrio espiritual e o equilíbrio espiritual das pessoas que convivem com a gente. Então vamos agora, eu convido vocês a nós nos elevarmos, entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior que dirige esta casa que nos acolhe, chamada Círculo da Luz, aos nossos anjos da guarda, enfim, a todos esses benfeitores espirituais que, em nome de Deus e de Jesus, permitiram que nós estivéssemos aqui hoje desenvolvendo esta atividade, aprendendo um pouco mais, ensinando um pouco mais, buscando conhecimento e buscando equilíbrio espiritual. Que nós possamos sair desta atividade melhores do que quando chegamos e que possamos, após, espalhar estas boas novas para todos aqueles que nos cercam. Que assim seja. Mas então, amigos, como eu falei, o capítulo desta semana que nós faremos musicado é: não se pode amar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E esclarecendo, sempre é bom esclarecer que Mamon era uma divindade, um espírito, um deus, como eles chamavam, do judaísmo antigo, em que eles cultuavam para as coisas materiais, estritamente materiais, não é? E Jesus faz esse alerta de que quanto mais nós endeusarmos as coisas deste mundo passageiras, mais nós nos afastamos do Deus legítimo, verdadeiro, Pai de todos, Pai e Mãe de todos, é bom dizer, né? Desse aspecto feminino de Deus, Criador de tudo, inteligência superior do universo, que está dentro de nós, dentro de cada criatura. Então, quanto mais nós endeusamos coisas externas, menos nós temos o sagrado dentro de nós, menos nós temos o divino dentro de nós. E esse é o alerta de Jesus. Mas nós queríamos realçar o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, deste capítulo 16, que fala sobre guardar-se da avareza. E Jesus então conta de um agricultor que construía celeiros e mais celeiros para acumular os grãos que ele colhia.
E Jesus faz a advertência a esse agricultor de que de nada adiantava aquilo, posto que ele poderia desencarnar naquele dia mesmo e ele não aproveitaria de nada disso. E muitas vezes nós somos assim na nossa vida. Não é? Esse capítulo fala então de acúmulo, este item fala de acúmulo, e nós podemos relacionar hoje com o acúmulo de bens, com o consumismo, que tantas vezes nesse mundo, e que mesmo à distância esse consumismo nos afeta, pelo celular, nas ofertas, e que nós também podemos, e muitas vezes somos, não é? Esta pessoa que acumula coisas e que não percebe que pode desencarnar amanhã, que não vai levar nada daquilo. Por mais que sejam coisas baratas, por mais que sejam coisas que nós podemos comprar, possamos comprar, este acúmulo nunca é positivo, ele nos afasta então deste divino que é em nós, deste sagrado que é em nós, do equilíbrio espiritual, da evolução espiritual. No fim das contas, nos afasta porque vai cada vez acirrar mais o nosso apego, vai nos afastar de uma desencarnação equilibrada. Porque teremos tantas coisas aqui na Terra para nos preocuparmos, para ficarmos apegados, que dificilmente não ficaremos grudados ali naquelas coisas. Não é? Então, a cada desejo que nós tenhamos, é importante que nós meditemos. Eu realmente preciso disso? Isto realmente vai frutificar na minha vida? Isto que eu pretendo comprar, adquirir, acumular, vai frutificar na minha vida? Vai frutificar na vida das pessoas que me cercam? Vai ser útil para as pessoas? Realmente preciso disso? Precisa ser agora? Porque o mundo capitalista, o mundo da sociedade de consumo, ele nos coloca essa urgência. Tem que comprar e tem que ser agora. Então, se nós deixarmos para o dia seguinte qualquer aquisição, nós poderemos meditar mais. Para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte. Não é? Então, realmente preciso disso, isso vai frutificar na minha vida? Precisa ser agora? Tenho dinheiro para isso? Sem sacrificar outras coisas mais importantes, como a minha saúde física, como o meu equilíbrio psicológico, como a manutenção da família, não é? Então essas três perguntas são essenciais para que nós não fiquemos como o avarento citado por Jesus, que acumulava sem se dar conta que poderia desencarnar aquele dia. Precisa ser agora? Eu tenho dinheiro para isso? Realmente preciso disso? Não necessariamente nessa ordem. Mas agora, depois de falar sobre esta passagem do item 3, do guardar-se da avareza, eu queria falar sobre o capítulo do Hamed, sobre o desapego, que está no livro Os Prazeres da Alma. Então, neste capítulo, Hamed nos traz este alerta, este esclarecimento à luz da psicologia junguiana, basicamente, que é onde Hamed se baseia, não é? Que nós muitas vezes idolatramos, endeusamos coisas exteriores do mundo, seja a riqueza, seja a fama, seja o poder, sejam ideais, ou mesmo algumas pessoas na nossa família que nós temos um apego excessivo, que nós fazemos isso para fugir do contato conosco mesmo. Porque então eu fico dedicando a minha atenção àquilo e não dedico a atenção ao meu desenvolvimento espiritual. E eu fujo também com esses endeusamentos, com esses desvios, eu fujo do relacionamento verdadeiro com as pessoas, do compartilhar verdadeiro com as pessoas, que é tão necessário para que nós nos desenvolvamos neste mundo. E ele traz, então, uma reflexão sobre a fala de Jesus,
de que quem ama a sua vida neste mundo a perde, e quem ama menos aguardará para a vida eterna. E ele explica então que amar a vida deste mundo é justamente isso, é o endeusamento das coisas do mundo, que no final das contas é o apego ao ego. Nós sabemos que o egoísmo e o orgulho são os pilares de todas as nossas dificuldades e imperfeições. Então, amar a vida é o apego, amar esta vida deste mundo é o apego ao ego. Perderá a sua vida, ele se perde de si mesmo, ele se perde do caminho da sua evolução, daquilo que é eterno, não é? Daquilo que é importante, que nada vai tirar, que a desencarnação não vai tirar. A nossa reforma íntima, a nossa evolução, o bem que nós fazemos, que nós compartilhamos com as potencialidades que nós temos à nossa volta. E quem ama menos a vida deste mundo, então veja bem que ele usa esse termo amar menos, porque não significa que nós vamos não conviver com as coisas materiais, isso também seria uma fuga, não é? Então quem ama menos as coisas deste mundo, ou seja, terá o equilíbrio, compreende que tudo é transitório, tem o desapego do ego, uma redução deste orgulho e deste egoísmo, os pilares das nossas dificuldades. Então que esta pessoa encontrará a vida eterna, que é a evolução, a desencarnação equilibrada, uma vida produtiva que frutifique para as pessoas em volta, que aquilo que eu tenho de capacidades materiais e imateriais frutifique para as pessoas, na medida em que eu puder. Que esta é a função de quaisquer bens, de quaisquer facilidades, é que eles frutifiquem. É muito interessante nós vermos na parábola dos talentos, que também fala neste capítulo, sobre como as nossas capacidades precisam produzir, precisam frutificar. Então, sobre esta questão do desapego, eu vou tocar uma música de Gilberto Gil chamada Se Eu Quiser Falar com Deus. Eu sempre relacionava esta música a questões de oração, não é? A informações, instruções sobre oração. Mas, observando, procurando músicas para tocar nesse capítulo, eu vi que, na verdade, ela fala de desapego. E nós vamos tocar e comentando aos poucos, então. A primeira parte fala do recolhimento da oração, mas também fala do desapego aos desejos. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Sapato, da gravata, dos receios, dos desejos. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma A segunda estrofe fala sobre a aceitação da dor de carregarmos a nossa cruz.
sobre a suntuosidade que nós buscamos em vão. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada do que eu pensar vem encontrar. Eu gosto muito dessa última frase que fala: caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Porque isso me lembra muito de uma questão do desapego da desencarnação. Da mesma forma que Jesus dizia para o rapaz que era muito apegado: larga tudo e me segue. E nós pensamos: não, eu não posso largar tudo e seguir ninguém, né? Mas todos nós teremos que um dia largar tudo e seguir o nosso anjo da guarda, um mentor espiritual, aquele nosso familiar amado, quando nós desencarnarmos, não é? Então, e me veio à mente de que nenhum dos bons espíritos que relataram a sua desencarnação disseram: não, exatamente foi o que eu esperava. Não, sempre foi algo maravilhoso que eles não esperavam encontrar. Mesmo os espíritos que vão para as zonas umbralinas, que vão para os umbrais, também eles não esperavam encontrar aquilo, aquele resultado daquele seu plantio desastroso, não é? Então essa estrada que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar, eu penso que é uma figura muito bonita de linguagem, uma fórmula de desencarnação. E agora nós vamos abordar um pouco sobre Jesus na casa de Zaqueu, mas abordar sobre a situação de que Zaqueu era um cara pequeno, baixinho, e que precisou, no meio da multidão, subir na árvore e chamar Jesus. E Jesus viu, então, no meio daquela multidão,
que ele era a pessoa mais preparada para receber uma mudança na sua vida. E, apesar dele ser um publicano, um homem rico e corrupto, Jesus foi à casa dele para o espanto de todo mundo. E ele, com aquela ida de Jesus à sua casa, ele resolve mudar de vida. E ele resolve, então, dar metade das coisas que ele tinha, que era muita, muita coisa. Ele dá metade só. Então veja que para o rapaz jovem, muito apegado, larga tudo, porque tu está destruindo, não é? Mas Zaqueu foi só metade. Então cada caso é um caso, não é? Mas o principal sobre este conto de Zaqueu é esta situação de que todos nós somos pequenos. Todos nós somos pequenos espiritualmente, e essas metas colocadas por Jesus, relembradas e complementadas pela doutrina espírita, essas metas são muito elevadas. Nós não as atingiremos em um dia, nem em um ano e nem em uma encarnação. Nós precisaremos de diversas encarnações. Já tivemos centenas, teremos mais algumas centenas. Mas o importante é este reconhecimento de que nós somos pequenos e que nós precisamos nos esforçar, subirmos na árvore, pedirmos ajuda para os benfeitores espirituais, para que nos assistam com os auxílios, com as informações e também com a retirada, não é? Com as advertências que nos retirem das tentações, das portas largas que estão por aí no mundo, das facilidades do mundo. Que, no fim das contas, é essa advertência que esse capítulo faz. Os apegos do mundo são é a porta larga. E nós usarmos com equilíbrio todas as potencialidades que nós temos, materiais e imateriais, é a porta estreita. Usarmos essas potencialidades sem apego. Entendermos que nenhuma pessoa é nossa, o trabalho também não é nosso, o carro não é nosso, a casa não é nossa. Mas, como nós falamos, nós somos pequenos, como Zaqueu, não é? E eu vou tocar uma música que fala exatamente esta passagem de Jesus na casa de Zaqueu. Esta música é assim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. É importante nós esclarecermos que milagre, nesse caso, não significa algo fora da natureza, mas essa mudança de fase que muitas vezes nós precisamos, de abandonar as coisas que não nos fazem bem e adotarmos novos hábitos que nos fazem bem, que nos fazem evoluir, que nos deixam melhor, não é? E que muitas vezes, se não sempre,
Nós precisamos da assistência dos bons espíritos, que são os mensageiros de Jesus e de Deus, para que entrem nas nossas casas e façam esses milagres. O milagre do passe, que quando nós sentimos aquela energia e recebemos o passe na cabine de atendimento fraterno ou nos salões de passe, nós nos sentimos revigorados, como se um milagre tivesse acontecido, algo que nós não entendemos, mas que está nas leis da natureza. A fluidoterapia ensinada por Jesus a todos, e que nós agora faremos à distância. Então eu convido vocês a que nós nos transportemos para o salão de passe, o salão superior lá do Círculo da Luz, ou da Casa Espírita, que a pessoa frequente, não é? Então, agora nós vamos nos colocar numa posição confortável e nós vamos visualizar que nós estamos sentados no salão superior lá do Círculo da Luz, com as suas cadeiras azuis, com o palco à frente, aquela imagem de Jesus ao lado. E nós estamos nos preparando para a fluidoterapia, para a aplicação do passe. Nós respiramos fundo, nós relaxamos o nosso corpo. E uma energia agradável começa a chegar a nós. Neste momento nós vemos a equipe espiritual entrando pelo meio do salão, todos de branco, muito iluminados. E esta equipe de benfeitores que em nome de Deus e de Jesus aplica o passe, neste momento dirige as mãos a nós. E este raio de luz aplicado, vindo das mais altas esferas, neste momento penetra a nossa cabeça, no nosso chakra coronário, e se espalha por todo o nosso perispírito, deixando a nossa aura mais brilhante, mais reluzente. Nós sentimos muita paz, muito otimismo, muita esperança. Nós sentimos que conforme o nosso merecimento, com a assistência dos bons espíritos, nós conseguiremos superar as nossas dificuldades, nós conseguiremos carregar a nossa cruz, nós conseguiremos aprender com as nossas imperfeições, com os nossos sofrimentos, com as nossas dores. Neste momento, esta luz divina retira do nosso perispírito as formas de pensamentos, pontos de energia escura, as ideias fixas, as mágoas, os rancores, os desejos de vingança. E uma paz enorme nos invade, fazendo com que nós nos sintamos bem, tranquilos, preparados para enfrentarmos os nossos desafios de reforma íntima, os nossos desafios familiares, profissionais. E assim, nós vamos abrindo os olhos agora neste momento, muito gratos pela energia que nós recebemos. Desejando poder compartilhar essa energia com os nossos familiares, com as pessoas com quem nós convivemos. Estão todos bem? Então, amigos,
Agradeço pela atenção. Espero que todos tenham conseguido receber um pouco desta energia, tenham conseguido acompanhar este passe virtual e que nós todos possamos compartilhar estas informações de vida eterna que Jesus nos trouxe na sua Boa Nova, no seu Evangelho, e que são relembradas e complementadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço imensamente a Deus e a Jesus. Até a próxima.